Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Mais um vídeo aqui no nosso canal Baralho Cigano Diário, mais uma leitura de cartas. Eu sou o Leandro, junto com você nesse momento para começarmos aqui a nossa atividade do dia, hoje com tarô junto na mesa também. Então você tem aqui dois decks de baralho cigano para escolher o seu e o tarô que está lá no alto. E qual é o nosso assunto a ser tratado hoje na mesa? Ele ou ela sente saudade longe de mim? Então, um vídeo mais direcionado para você que está longe da pessoa amada nesse momento. Seja você querendo voltar com alguém, pensando no seu ex ou na sua ex, ou seja você que mantém um relacionamento à distância, ou não necessariamente um relacionamento, mas você que gosta de alguém, tem um clima, que você sabe que existe um clima, mas você está no lugar, a pessoa no outro lugar, então é alguém que sente falta, sente saudade, e mais, no que ele ou ela está pensando, então quais são as ideias, os planos, os pensamentos, o que está na cabeça dessa pessoa também. Então a gente vai ver tudo isso dentro da nossa leitura. Você vai escolher o seu baralho da esquerda com o quartzo azul ou da direita com a pedra jade. Eu vou usar primeiro o da esquerda, depois o da direita, e junto com cada opção eu vou abrir o tarô também, tá? Então vai escolhendo aí, enquanto você decide, né, qual é o baralho que chama mais a sua atenção. Recados de sempre. Então você que está conhecendo o canal agora, o checklist que eu sempre faço aqui, né? A sua parte aqui dentro do nosso vídeo. Fazer a sua inscrição, ativar as notificações, deixar o like no vídeo, o seu comentário. Tudo isso ajuda o canal. Importante para a sequência do nosso trabalho, para você continuar ganhando as suas leituras, sempre gratuitas, diariamente, né? Na descrição do vídeo tem algumas informações também para você conferir. Tem rede social, tem curso que você pode fazer comigo, dá uma olhada aí, beleza? Bom, vamos começar a leitura então. Eu vou usar primeiro o baralho da esquerda, então esse daqui vai sair da tela por enquanto. Vou deixar ele no cantão aqui, ó. E o nosso quartzo azul vem para junto do cigano, que já tem ali a pirita pertinho dele, energia de prosperidade para nós. Vamos colocar as cartas então. Vamos ver sobre saudade e vamos ver sobre o que está na cabeça da pessoa que você vai mentalizar aí, no que está pensando também. O baralho cigano está colocado, agora o tarô, para completar a nossa mesa. O diabo ficou um pouquinho fora aqui da tela, nosso último arcano. Só vou mudar um pouquinho a câmera para a gente pegar ele melhor. Pronto, assim dá para ver melhor. Bom, então vamos ver, né? Se ele ou ela sente saudade longe de você, e vamos ver também no que está pensando, o que passa pela cabeça, quais são as ideias. Vamos começar com a primeira questão, sobre saudade. É alguém que sente sua falta quando não está junto, quando não tem a sua companhia? Dá pra gente ver que sim, isso foi mostrado pra gente em alguns pontos aqui dessa leitura. Nessa parte de baixo aqui, olha, do baralho cigano, onde nós temos o caixão, o rato e nós temos o chicote aí. Aqui existe uma ideia, um sentimento de perda, de ausência mesmo, de prejuízo emocional, né? Então uma ideia de contrariedade também, uma pessoa que não gosta dessa situação de estar longe de você, tá? Então isso pode falar sobre saudade.
carta do chicote está mostrando uma pessoa contrariada, né? Alguém ali com um desgaste emocional, exatamente por não poder viver, de repente, as situações que gostaria de viver, né? Então existe uma ideia de perda, da vida não estar acontecendo como se gostaria que fosse, tá? Nessa distância entre vocês aí. Então, nesse ponto da leitura, isso está sendo mostrado. E nós temos aqui também, olha, no tarô, com o mago e o enforcado, tá? O enforcado principalmente, mostrando uma energia de estagnação, alguém que está com esse sentimento de que a vida afetiva está estagnada, de que não está evoluindo, não está progredindo, exatamente pela distância entre vocês. Então, são cartas aqui que estão falando sim sobre saudade, né? E aí alguém querendo modificar essa situação, o mago com essa energia transformadora, alguém que pretende resolver essa distância entre vocês, né? Acertar os pontos, nós temos aí já essa possibilidade. E a ideia de saudade também vem aqui na carta das flores, que fala de alguém que gosta de você, fala de sentimentos, né? Então, tudo isso está se conectando aqui, apesar de ter aparecido em diferentes pontos da mesa, para mostrar alguém que sente sua falta, alguém que sente saudade, né? E já vimos também uma ideia de alguém aqui, né? Já houve uma dica, a gente está só começando a interpretação, mas já houve uma dica desse mago junto com o enforcado, ou pendurado, né? Para falar de alguém que quer sair dessa situação, quer resolver, de repente, algo que não está encontrando mais possibilidades entre vocês, fazer algo a respeito para mudar a situação, tá? Agora vamos falar então de como está a cabeça dele ou dela, no que essa pessoa está pensando, né? Então lá na parte de cima do baralho cigano, já falei sobre as flores, e as flores, a carta das flores do ramalhete está junto ali da âncora e do livro. Então, é alguém que está pensando em criar uma situação de mais estabilidade emocional, estudando possibilidades, pensando a respeito do que é necessário fazer exatamente para que vocês possam ficar mais próximos, compartilhar mais a vida, tá? Então o livro fala muito desse teor aqui junto com a âncora, porque é alguém que não está bem emocionalmente na sua ausência. Vimos isso aqui na parte de baixo, né? Contrariedade, o sentimento da perda, da vida não estar acontecendo como se gostaria que fosse. Então, já falamos no mago, alguém querendo transformar isso, modificar a situação para gerar mais estabilidade emocional. Alguém querendo buscar essa segurança com você, né? Então, é alguém que entende que a vida pode fluir melhor com você nesse sentido, certo? De mais estabilidade emocional, de ficar com a emoção, com o emocional mais firme, exatamente para caminhar na vida, né? Para que exista a sensação de estar tudo bem entre vocês e aí poder fluir melhor. Então, alguém pensando, estudando os caminhos ali, exatamente para que vocês possam experimentar mais troca afetiva, certo? Aí, junto com essas cartas do baralho cigano, veio aqui na mesma linha o carro, o arcano do carro e o imperador, que são cartas que mostram uma pessoa disposta, alguém agindo para mudar uma situação, né? Alguém que não aceita reveses, alguém que não aceita essa situação aqui, do sentimento de perda, de ausência, de contrariedade, das coisas dando errado a dois. Então, já vimos no mago a energia transformadora e isso está aqui também, porque nós estamos falando de uma pessoa que não se conforma com a vida acontecendo de um jeito diferente em relação ao planejado, em relação ao que se gostaria de viver, tá? Então o carro mostra a atitude, mostra a iniciativa e o imperador é a ideia da autoridade, né? De uma pessoa que se impõe para fazer valer as próprias vontades. Então existe a vontade dele ou dela de estar ao seu lado? Sim. Né? Talvez algumas dificuldades precisem ser superadas para isso, né? Havendo uma distância, principalmente na verdade, para os dois casos que eu citei no comecinho do vídeo, né? Se você está pensando num ex ou numa ex, então possivelmente vocês tiveram problemas e aí vai ter que lidar com isso, é outro momento da vida, então, né, as peças precisam voltar a se encaixar. E se você está num lugar e a pessoa que você está mentalizando está em outro, cidades diferentes, relacionamento à distância, então faz todo sentido, claro, né, estudar as possibilidades, pensar no que deve ser feito exatamente para gerar mais oportunidades. A grande sacada é, a disposição para isso está sendo mostrada nas cartas? Sim, aqui com o carro e o imperador. Como eu falei, essa combinação do tarot está mostrando uma pessoa que não se conforma
com um mau resultado, com uma situação que não está legal. Alguém que age para produzir mudança, junto com o mago que também já foi passado aqui, né? Avançando na sua leitura, nós temos aqui na parte central da mesa, né? Lá nas cartas ciganas, a casa, a cegonha e também a carta da torre, que falam sobre o quê? Mostrando pensamentos dele ou dela. O sentimento de familiaridade entre vocês, a energia de acolhimento que existe, de um compreender o outro. Então, é alguém que sente saudade, que está sentindo falta do acolhimento, né? Da sensação de estar juntos e a paz que isso traz, a tranquilidade que isso traz, porque são percebidas, são sentidas as afinidades, e isso favorece muito, né, o andamento da vida. Então, essa carta da casa fala sobre isso. Para quem, de repente, está separada ou separado, você que está aí pensando no seu ex, então pode ser a saudade, né? E as lembranças relacionadas aos momentos tranquilos entre vocês. Alguém que sabe que, apesar de vocês terem brigado, enfim, cada um tomou um rumo na vida por uma determinada situação, então algumas ideias, alguns pontos não se perderam, tá? Então, os sentimentos ainda existem, e essa sensação das afinidades, da familiaridade, né? Que um pode entender o outro de uma forma mais profunda. E isso é significativo na vida, né? A gente lidar com alguém que nos entende, em outras palavras. Então é esse pensamento dele ou dela relacionado a você. E aí nós vemos a cegonha também mostrando alguém que pensa em gerar mudanças, já que a cegonha é exatamente uma carta de mudanças, de alguém que busca coisas novas para viver, que sai de uma zona de conforto, né? E vai explorar as possibilidades da vida exatamente para criar mais oportunidades entre vocês. Então, isso daqui combina muito com o que a gente já falou lá no carro com o Imperador, de uma pessoa que não aceita um revés, né? E que tem energia para fazer acontecer algo diferente, para enfrentar situações, a força, ali a autoridade, a liderança do Imperador junto com a energia do carro, a energia de movimento, né? De uma pessoa que vai atrás daquilo que quer viver. Então a cegonha está combinando nesse aspecto aqui com o carro, de sair de uma zona de conforto, uma pessoa que não fica ali acomodada, se lamentando, só sentindo saudade, que pena, a gente está longe, né? Que pena, e só fica nessa. Então não é esse tipo de pessoa que a gente está vendo, tá? Nós vemos alguém aqui com energia para transformar uma situação que não está legal entre vocês. E a carta da torre, nesse caso aqui, está vindo como alguém refletindo, pensando bem sobre as coisas. É aquele momento aqui, olha, de mais individualidade, né? Então, a gente está falando aqui de você longe da pessoa amada nesse momento. Então, essa pessoa está longe de você, já vimos que sente saudade, então é aqui exatamente nesse momento da torre onde a saudade aperta, né? Que a pessoa se vê sozinha e aí começa a pensar nas situações a dois e começa a fazer as ideias funcionarem ali para ver exatamente o que pode ser feito para melhorar a situação de vocês, tá? Para quem está em um relacionamento à distância, por exemplo, uma pessoa pensando em possibilidades de criar mais momentos, de vocês conseguirem passar mais tempo juntos, né? E para quem está aqui pensando no ex ou na ex, então nós vemos a ideia de saudade, alguém que não está legal longe de você, olha só, tudo isso aqui na parte de baixo que já foi comentado, né? E alguém pensando em uma iniciativa aí para, de repente, consertar as coisas a dois, vocês criarem mais oportunidades juntos, né? Então, são cartas que falam sobre volta, sim, né? E aqui na parte de baixo, onde nós já comentamos o caixão, o rato e o chicote, tem também aqui os amantes e o diabo. Aqui nós estamos vendo o seguinte, olha só que curioso, é até parecido, né, na imagem. A diferença é que aqui é um anjo e aqui é o diabo, né? Mas são duas pessoas aqui, olha, né, do mesmo modo, um casal livre nos amantes, livres para fazer escolhas, né? Os dois livres aqui para fazer escolhas. E na carta do diabo, o casal acorrentado a uma força aqui que confunde, que aprisiona, tá? Então, de repente, isso tem a ver, principalmente para as pessoas que estão querendo voltar com alguém. Se você, aí veja o que eu vou dizer,
tá? Aqui é um ponto mais específico da leitura que pode bater ou não com o seu caso, né? Vale sempre comentar a respeito disso, porque é uma leitura coletiva, então é normal que algum ponto do que eu estou falando pode ser que não bata muito bem com você, né? Mas eu já coloco bastante carta na mesa exatamente para a gente ter bastante ideia aqui para passar. E aí, se um ponto da interpretação não serviu ao seu caso, tudo bem, você aproveita o restante do que eu estou interpretando. Se esse ponto que eu vou dizer agora não se aplicar a você, não se aplica a você, pode se aplicar muito bem a outra pessoa que está assistindo, tá? Então, de maneira alguma, você perdeu tempo no vídeo. Isso que é importante levar em conta. E aí, olha só, então dentro do pensamento, esses dois arcanos podem falar da seguinte situação mais específica aqui, de repente um relacionamento que ficou sufocado, onde um quis prender o outro, faltou maturidade, faltou dar espaço, espontaneidade para as coisas acontecerem. Então alguém pensando exatamente nessa situação, revendo, né, a história de vocês aqui, os momentos onde houve discussões, brigas, desentendimentos, por faltar confiança, de repente muitas inseguranças e aí a necessidade de ter a pessoa sempre perto e acaba sufocando, aprisiona, né? Então o pensamento dele ou dela de transformar essa condição aqui para que vocês sejam mais livres para fazer escolhas, e aí aquela ideia do seguinte: o que é nosso fica ao nosso lado, né? E o que é nosso volta para nós, se não está ao nosso lado agora. Então, é a liberdade para a vida acontecer como precisa e o que tiver que ser, será. Então, isso daqui combina muito com a ideia de uma revisão, né? Aquele alguém repassando as coisas a dois, os problemas, as dificuldades que vocês podem ter vivido. Aí bateu a saudade, alguém que está sentindo o peso da ausência, de não ter a companhia. Então, querendo transformar essa situação e pensando que, olha, entre vocês pode ser mais leve, pode ser mais livre, para que vocês possam fazer as suas escolhas de vida, e alguém pensando que as escolhas de cada um vão chegar num mesmo caminho, numa mesma direção, para vocês trilharem juntos, com os caminhos abertos aqui do mago, caminhos abertos a dois, tá? Então, alguém revendo, de repente, essa situação, como eu falei, mais específica, que pode bater ou não com o seu caso, mas eu tenho certeza que para algumas pessoas isso daqui vai bem no alvo, porque é aquela ideia da insegurança, do ciúme, o medo de perder, então a gente tem que estar sempre junto, ninguém pode chegar perto, e fica uma coisa assim sufocante, né? No diabo aqui, de prisão mesmo, tá? Aquela ideia de que você não pode viver como você quer, porque qualquer coisa diferente que você vai fazer, o seu parceiro ou a sua parceira já se incomoda, já questiona, já vira problema, né? Então, isso sendo revisto para que vocês possam caminhar juntos e ao mesmo tempo livres, tá? Porque é um sentimento de querer estar ao lado e não de obrigação, tá? Então, ele ou ela está pensando também exatamente nesse ponto. Foi muito interessante essa combinação aqui do tarô. Então, fizemos assim a interpretação para todo mundo que fez a primeira escolha de cartas da mesa. Então, vimos alguém sentindo saudade, sentindo a sua falta, e falamos aqui de bastante coisa a respeito dos pensamentos, do que está na cabeça dele ou dela nesse momento relacionado a vocês dois, tá? Vamos tirar então essas cartas. Esse baralho então sai da mesa, o quartzo azul sai da mesa. Vamos reorganizar o tarô. Trazendo a outra opção agora, para quem escolheu então esse baralho aqui, com a pedra jade. Vamos nessa então, arrumando a pulseira, né, para seguir aqui na nossa atividade. Vamos ver se ele ou ela sente saudade e também no que está pensando.
O baralho cigano já está na mesa, agora o tarô. Muito bem, então vamos responder a nossa... Só dar uma ajeitadinha aqui, pronto. Vamos responder a nossa primeira pergunta. Ele ou ela está sentindo saudade? Sente a sua falta estando longe de você? Você que está pensando em um ex, uma ex, querendo voltar, ou você que mantém uma relação à distância? Então, para nossa primeira pergunta, ficou bem bonita essa mesa, um colorido legal aí, né? Só batendo o olho agora, não pude deixar de comentar. Bom, então, vemos essa situação nas cartas? Sim, em alguns pontos aqui, especialmente no baralho cigano, tá? Olha só, na parte de cima aqui vem a serpente e o urso. Essas cartas falam de alguém sentindo falta? Sim, e falam demais, falam de uma pessoa muito preocupada em te perder, tá? Porque é a energia aqui do ciúme, do urso. E se alguém sente ciúme, significa que não te esqueceu, significa que está pensando em você e está preocupado ou está preocupada com o que você vai viver, com quem chega perto, com o que vai acontecer, se você estará com alguém ou não. O medo de ser traído ou de ser traída, tá? Na serpente junto com o urso ali. Então, uma pessoa muito preocupada nesse aspecto, né? O medo de te perder, o medo de ser passado para trás, de ser passada para trás. Então, existe sim, né? Além da saudade, essas cartas já foram até além da saudade. E também no decorrer da leitura aqui, a gente está vendo isso em outras cartas, olha só. Aqui a saudade de estar ao lado, né? Alguém que sente falta da companhia, o peso da ausência, a cruz, aquele momento da vida onde tudo parece que perde um pouco da magia, né? Porque a gente não está com quem queremos estar ao lado, certo? E aí toda essa força do sol, a realização, o brilho da vida fica um pouquinho ofuscado aqui com esse peso da cruz, né? Porque é alguém que está sem a sua companhia. E aí nós vimos isso daqui, certo? Aqui também nós vemos, olha, a carta dos peixes, no sentido de prosperidade, junto com o trevo, que na verdade essa é a carta dos obstáculos, né? Nesse deck, o trevo tem diferentes interpretações, certo, gente? E quem fica de repente em dúvida em relação a isso, quer aprender melhor, vai ter a chance comigo muito em breve no curso de baralho cigano, que na semana aí eu já vou abrir matrículas, vou divulgar aqui também, beleza? Mas aqui é para interpretação, né? Para quem quer estudar, vai ter oportunidade dentro do curso. Então, aqui nós temos obstáculos, alguém que sente que a prosperidade fica travada, que a vida não flui direito na sua ausência, certo? Então, alguém sentindo falta, sim. E mais, né? As cartas de cima ali já mostraram o medo de ser passado para trás, ou de ser passada para trás, o medo de você não querer mais, tá? Então, se você tem esse tipo de medo, né? Poxa, é difícil ficar longe, porque a gente fica numa ansiedade, porque não sei, né? A pessoa pode sentir falta e procurar outra pessoa que está mais perto, enfim, nós temos esse medo, essa preocupação também da parte dele ou dela, certo? Então vemos essa reciprocidade caso você tenha esse sentimento aqui, relatado lá pela serpente e pelo urso. Beleza? Então, confirmamos alguém que sente saudade, alguém que sente sua falta. Agora vamos aproveitar a mesa, nem passei pelo tarô ainda, olha, a primeira pergunta eu respondi principalmente, né, ou exclusivamente nas cartas ciganas ali. Agora a gente vai falar de tudo que está na cabeça dele ou na cabeça dela, o que está passando pela cabeça, o que está passando pelos pensamentos, né? Então, olhando nessa parte de cima, justamente onde nós estávamos ali na serpente e no urso, tem a chave junto também, olha. Então, uma pessoa que não está se conformando com essa situação aqui e sente que precisa fazer algo a respeito. A chave, alguém que vai querer resolver um problema, sente um problema e quer resolver, não quer ficar ali nas aflições, tá? Então essa chave já pode falar de alguém que te procura, né, para ficar mais perto, para criar mais oportunidades a dois, alguém querendo poder experimentar uma energia mais estável, a sacerdotisa aqui, olha, mais estabilidade, mais tranquilidade, mais calma para viver. Então não é uma pessoa que quer ficar precisando se preocupar com isso
se alguém vai passar na frente, se vai te perder. E aí a chave está aqui exatamente com a força dele ou dela para lidar com isso, para transformar uma situação, né, para que vocês possam ficar mais em paz juntos aqui. E a carta do Hierofante, que pode ser o sacerdote também, então nós teríamos até mesmo um casal aqui de sacerdotisa com sacerdote, né? Mostrando o pensamento dele ou dela de caminhar ao seu lado, de vocês passarem pela vida juntos, criarem mais momentos, compartilhar mais momentos a dois, tá? Alguém pensando também em conversar mais, já que o Papa, Hierofante, sacerdote, tem essa característica, né, de acolher, de saber ouvir. Então, uma pessoa que de repente entendeu que precisa te ouvir mais, precisa te deixar mais à vontade na relação, por exemplo, poderia ser aquele alguém, vamos supor, que no passado não valorizava tanto as suas ideias, e aí se deu conta disso, poxa, dei mancada, né? Preciso saber ouvir mais. E é o que a gente precisa na vida mesmo, né? Por isso temos dois ouvidos e uma boca só. A gente tem que saber ouvir mais, perceber mais as necessidades afetivas do outro. Então, alguém com esse pensamento entre vocês, exatamente para que vocês possam se encontrar melhor, né? Se afinizar mais, tá? Se harmonizar mais. E aí, afastando os medos aqui, né? Que podem ser seus, inclusive, também, tá? Avançando na leitura, ainda falando do que ele ou ela está pensando, então já passamos aqui, na verdade, por todo o baralho cigano falando sobre saudade. A gente vai revisar essas cartas falando agora dos pensamentos dele ou dela com você, né? Então, alguém que quer realmente ficar na sua companhia. Nós temos ali uma pessoa que é leal com você, ou que pelo menos quer ser, pretende ser, né? Então, por que eu falo isso? Principalmente para as pessoas que querem voltar com alguém, você que está pensando aqui no seu ex ou na sua ex, se vocês tiveram problemas no passado relacionados a interferências, né? De repente até uma traição pode ter acontecido, algo que foi perdoado ou nem tanto, tá? Mas isso a gente vê que está se modificando, ou melhor, já se modificou, né? Saindo da energia da serpente para o cachorro. Então, é uma pessoa que está sentindo sua falta. E aí, isso produz mudança. A saudade produz mudança, né? A gente se liga em algumas coisas. As pessoas mudam, né? E a gente está vendo uma mudança para melhor aqui. Então, alguém que entende que estando ao seu lado consegue aproveitar mais a vida, consegue desfrutar mais da energia que a vida proporciona. E aí, alguém pensando que ao seu lado a vida pode ficar mais leve. Aí esse peso da cruz não é tão pesado assim, né? Uma pessoa disposta a fazer sacrifícios pessoais também, para priorizar o que quer viver ao seu lado, tá? Exatamente para desfrutar mais da companhia. Olha só os arcanos que vem aqui nessa linha central, junto com o cachorro, o sol e a cruz. O louco e a imperatriz. Então, o louco mostra alguém que quer ir ao seu encontro, tá? Uma pessoa que está receptiva ao que vocês podem viver juntos ou reviver juntos, né? Para quem está aqui pensando em voltar com alguém. Então, é uma pessoa aberta a esse sentimento. Não está ali indisponível, fechada. De repente, se não houver demonstrações nesse momento, porque, na verdade, o tarô, tanto o tarô quanto o baralho cigano, podem mostrar o que está acontecendo com você, também podem mostrar o que está surgindo, né? O que está amadurecendo aqui para participar do seu caminho. Então, se você está nesse momento experimentando dificuldades, poxa, realmente eu queria conversar, eu queria que fosse assim, como a carta do Papa mostrou, né? Eu queria perceber que a outra pessoa realmente sente o medo de me perder, mas eu não estou percebendo isso, é alguém que não quer conversar. Calma, tá chegando lá e as cartas estão mostrando isso para você. Uma pessoa que se torna mais aberta, que dá um espaço, de repente, a dois, que pode estar faltando até aqui, né? Para que vocês juntos consigam se lançar mais para viver o que a vida proporcionar. Olha a Imperatriz aqui ao lado desse louco. O arcano que traz a energia do amor, a Imperatriz associada a Vênus, então é alguém que gosta de você, tá? E isso já estava indiretamente respondido, né? Sobre sentimentos também, pelo medo de perder ali, olha, que foi falado na serpente e no urso, né? Se a pessoa sente o medo de perder, se está preocupada com o que te acontece, com quem você vive, com quem está ao seu lado, é porque isso não é sinônimo de indiferença, não é sinônimo de tanto faz, né? Você é importante, tá? E a Imperatriz agora está nos revelando que ele ou ela gosta de você, que existe amor aí. E onde existe amor,
as coisas se transformam, as pessoas mudam pelo amor. Então é exatamente o que nós vimos aqui nessa transmutação da serpente para o cachorro, tá? Porque a força do amor é transformadora. Então é aquele sentimento que se antes, vamos dizer, não era bem notado por ele ou por ela, né? Não era alguém que valorizava, agora valoriza, porque está sentindo falta. Então é aquela ideia de que quando perdeu foi dar valor. Sim, é muito real isso, tá? Então é o que a gente está vendo na mesa. E se há amor, se há sentimento, então é por isso que existe o medo de perder a sua companhia, o medo de que você procure outro caminho, alguém querendo modificar isso, sentindo que a vida ao seu lado flui melhor, né? Nunca é tarde quando a gente gosta de alguém, tá? Então, essa é uma ideia importante. Se você está em uma relação à distância, se não foi o seu caso de ter brigado, se você não está pensando em ex e nada disso, então nós vemos exatamente aqui alguém também querendo ficar mais ao seu lado, do mesmo modo, né? Alguém que gosta muito de você, querendo criar mais oportunidades a dois, querendo desfrutar mais da sua companhia, tá? Porque já vimos aqui na parte de baixo também alguém que sente que a vida sem você não flui como poderia. A prosperidade fica bloqueada aqui, olha. Então é alguém que tem a necessidade, né, de ter a vida afetiva organizada nesse momento, fluindo, para a vida poder fluir também, né? E essa carta do navio é interessantíssima nesse ponto. Por quê? Ela fala sobre mudanças, né, que ele ou ela de repente pode promover entre vocês, exatamente para gerar mais aproximação. Pode falar de uma mudança de cidade, o navio aqui, uma mudança de estado, porque é uma carta que traz para nós a ideia de deslocamento. Uma pessoa, então, que vem na sua direção, que fica mais perto de você. E nós vemos esse tipo de iniciativa aqui, olha, na chave, tá? Somado a tudo que nós estamos vendo. Então, é uma iniciativa que pode ser movida em parte pelo amor, em parte pelo medo de perder, em parte por querer organizar a vida no contexto afetivo para poder ter uma tranquilidade nesse aspecto e aí sentir tudo fluir melhor também, tá? Essa carta do navio é muito importante, porque é alguém que está longe, está sentindo falta e quer se aproximar. Então ela fala sobre esse deslocamento que é necessário para duas pessoas estarem mais perto, né? E aqui, olha só, no julgamento e no mago. Para quem está pensando no ex ou na ex, você que quer voltar com alguém, aqui nós estamos vendo exatamente a ideia de recomeço. Alguém que quer criar uma nova oportunidade entre vocês, quer reabrir os caminhos, quer pensar em coisas novas para viver, uma nova trajetória a dois, tá? O mago, para vocês caminharem juntos a partir de agora, esquecendo de repente problemas do passado, certo? E para você que está em um relacionamento à distância, então nós vemos aqui esse julgamento junto com o mago no sentido de alguém que sente que está lidando com a pessoa certa, porque com você encontrou aqui uma forma de reciclar a energia, tá? Do quanto faz bem a sua presença, do quanto faz bem conversar, né? Então é alguém que tem mais discernimento com as ideias que vocês trocam e sente que vocês podem ter muito pela frente com o mago, que é uma carta que marca exatamente o começo de uma história, ou pelo menos muito pela frente para acontecer, sendo o primeiro arcano do tarô que aponta sempre para muitas possibilidades. No caso aqui afetivo, muitas possibilidades a dois. Então, alguém querendo fazer muito mais acontecer entre vocês, tá? Assim, confirmamos então a ideia de saudade, uma pessoa que sente a sua falta, e vimos tudo o que passa pela cabeça dele ou pela cabeça dela, vimos o que está lá nos pensamentos, né? Você teve bastante informação aqui. Então fechamos assim a nossa leitura. Não esquece, deixa aí o seu like antes de ir embora, o seu comentário também. Se você ainda não se inscreveu, está participando como não inscrito aqui, se inscreve, ativa as notificações, dá uma olhadinha na descrição com as informações aí de curso de redes sociais, tá legal? Fico por aqui, muito obrigado pela companhia nesse vídeo, um abraço e até o nosso próximo encontro.